Estamos de volta com o programa de carrinho e tudo no Rio Grande se resume a Grenal. É a essência de todas as rodas de discussões. Estamos diante de clássicos que decidirão quem vai para a final do Gauchão. E se tem Grêmio e Inter no meio, tem reclamação. Nisso entra outro elemento, tão importante quanto o árbitro. Por isso, hoje o nosso papo é com quem já viveu a adrenalina de apitar um Grenal, Fabrício Neves Correia, ex-árbitro de futebol, está aqui com a gente. Boa tarde, Fabrício. Para a gente começar a nossa conversa, fala da tua história, como que tu foi parar nessa profissão doida, cheia de pressão e, por incrível que pareça, não profissionalizada. Cassiano, pessoal que te acompanha no teu programa. Então vamos falar um pouco de arbitragem, de jogos e de Grenal, que é o principal clássico do nosso país e não somente do nosso estado. Como que começou essa história de ser árbitro de futebol? Eu iniciei no Colégio IPA. Eu fui um estudante bolsista dos tempos de colégio no IPA. E depois, quando eu entrei para a Faculdade de Educação Física, eu era um estagiário da equipe de futebol juvenil do Colégio IPA. E aí, determinado dia, um árbitro lá não conseguiu chegar a tempo e o time que eu auxiliava, o professor Afonso, tinha um amistoso marcado. E aí, sabe que estagiário é pau para toda obra, quebra qualquer galho. E aí não chegava o árbitro e o tempo estava ficando escasso. Aí o professor brincou comigo: Fabrício, passa lá na secretaria, tu já tem o teu apito, pega os cartões lá, o amarelo e vermelho, não vai ter bandeira, é só tu. Não, tu tá louco, não vou fazer. Não é que tu não vai fazer, tu vai fazer. E aí peguei os cartões, me concentrei, dei o apito inicial e ali começou. E no final do amistoso, foi 2-2, o pessoal dos dois colégios gostaram e faz bastante tempo isso. Foi em 1995. E aí depois desse jogo, dentro da faculdade, eu fiquei sabendo de alguns colegas que participavam de ligas que apitavam jogos de colégios, de faculdades. E aí eu comecei a me interessar, até porque a grana ajudava bastante no pagamento da mensalidade da faculdade, nas festas que eu tinha, gostava de sair com os meus colegas, com os meus amigos e amigas, e essa grana da arbitragem ajudava bastante. Tudo foi lá em 1995. Aí em 96 teve o curso da Federação Gaúcha de Futebol e entre 96 e 97 a gente conseguiu a formatura de árbitro de futebol. E como que era a sua preparação pré-partida de futebol? O dia anterior, mudava hábitos, seguia uma rotina, um jogo mais decisivo gerava em ti uma expectativa maior e, por consequência, uma preparação? Eu sempre levei a questão de ser árbitro muito na boa. Eu sou um cara bem-humorado, eu sou um cara de bem com a vida, levo a vida na paz. Nunca mudei as minhas rotinas por causa da arbitragem. Sempre trabalhei em muitas academias aqui de Porto Alegre. Eu trabalho com treinamento personalizado de alunas e alunos. Então, não dá para ficar escolhendo. Tu tem que ir lá na academia ou no condomínio e dar as tuas aulas pré-estabelecidas.
No dia do jogo procurava comer um pouquinho menos, nunca fui de beber muito, e sempre o mental, procurar deixar o mental bem forte para qualquer tipo de jogo. E eu sigo apitando até hoje. Não apito mais os jogos oficiais, mas que bom que eu fiz muitos amigos em muitas ligas aí do nosso interior, aqui da região metropolitana. Então, a vontade de apitar futebol segue batendo forte no peito e nas veias. O que incomodava muito eram os protocolos, as muitas reuniões, quem comanda a arbitragem gaúcha e brasileira. Isso, a minha paciência acabou. Pude escolher, não estou mais no meio oficial, mas sigo fazendo o que eu gosto, que é apitar futebol. E dentro dos 90 minutos de uma partida, o que te fazia estar mais atento? Eu sempre tive muita facilidade para guardar nomes e caras de jogadores. Isso pode ser um jogo amador, como pode ser um jogo de Campeonato Brasileiro, de Série A, de 70 mil pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, isso te aproxima muito de quem está na disputa. Então, eu sempre procurava ter muito do comando de voz atuando, para os jogadores estarem sempre ligados em jogar na bola, evitar a falta, evitar o conflito com o adversário em lances de bola parada. Então é muito comando de voz. O jogo é muito falado. E acredito, Fabrício, que aqui no Brasil o jogo é mais falado ainda. Então, era uma estratégia, era uma característica sua importante, sem sombra de dúvida. Outra questão que eu quero fazer para ti é a seguinte: errar é humano em qualquer segmento. Dentro de um jogo de futebol, mais ainda, com tantos acontecimentos instantâneos. E você é de uma época que não tinha VAR. Como é cometer um erro, perceber que errou e ter que ter a cabeça boa para seguir a sequência de uma partida? O erro faz parte do jogo, de qualquer disputa. E tu sabe que num jogo de futebol, que agora com os acréscimos, ele não é mais 90 minutos, ele pode passar 100, 102, 105 minutos. Tu toma muitas decisões numa partida. É um lateral, é um tiro de meta, é uma vantagem a ser dada, é um cartão amarelo, é um cartão vermelho que tu não quis dar. Então olha quantas situações eu falei aqui nesses 10 segundos. E a gente erra muito, muito mesmo. Ninguém consegue apitar um jogo com 100% de acerto. Mas se tu consegue ter uma margem de 70% nos lances principais do jogo, tu tá fazendo uma arbitragem de bom nível. E é isso que precisa. Ninguém precisa ser um árbitro ou um assistente excepcional. O VAR agora tá ajudando e muito, principalmente nas grandes ligas do mundo. Eu falo de Inglaterra, de Espanha, na França, na Alemanha. E aqui no Brasil ainda está demorando um pouco para a gente ter a decisão final. E às vezes, muito. Em jogos da Premier League, tu consegue ter uma decisão de pênalti ou não pênalti em 10 segundos. Aqui a gente já levou 6 minutos. E o que é bom para a FIFA? 90 segundos uma decisão. A gente espera que agora, com o VAR na Copa do Brasil e no Brasileiro, e com as muitas formas de treinamento, tudo isso possa melhorar e ser bem mais rápido. O jogo é dinâmico. Essa questão do VAR,
Antes de ele entrar em vigor, ali na primeira década deste século, até 2011, 12, não era tão comum se dar tanto tempo de acréscimo, não é? Nas transmissões da TV Globo, o Arnaldo César Coelho costumava brincar que o padrão de um juiz era 1 minuto no primeiro tempo, 3 minutos no segundo. Tanto que quando o Márcio Chagas deu aquele acréscimo grande na final de turno em 2011 entre Grêmio e Caxias, deu todo um burburinho. Hoje é super comum, 4, 5 minutos se for preciso no primeiro tempo, 7, 8, 9 minutos no segundo tempo, ainda mais agora que além do VAR tem as 5 substituições. E Fabrício, dentro dessa questão do jogo de futebol, da adrenalina, apitar Grenal é diferente? Fale da sua experiência nesse clássico. Muita gente pergunta se o Grenal é diferente. O Grenal é o maior clássico do nosso país. Maior rivalidade, cores muito fortes, azul e vermelho, vermelho e azul. Mas eu, antes de apitar o nosso clássico, eu apitei grandes clássicos pelo Brasil. Eu fiz um jogo, Cassiano, em 2011, que foi São Paulo e Flamengo. Rogério Ceni, capitão do São Paulo. Ronaldinho Gaúcho, capitão do Flamengo. Mais de 65 mil pessoas estavam no Morumbi naquele domingo de tarde. E foi o jogo da rede. E esse jogo passou para mais de 60 países do mundo. Então eu fiz eu fiz grandes clássicos também em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Fiz grandes jogos pelo nosso país. O Grenal é um grande jogo. Eu fiz 3. E eu tenho uma história bem legal, porque eu sou um dos árbitros mais neutros do clássico Grenal. É uma vitória para cada time e um empate. E eu fiz também um Grenal no Beira-Rio, um Grenal na Arena. E vocês lembram daquele Grenal que tinha no interior, lá em Erechim? Lá é bem diferente, é uma grande festa. Todo mundo celebra o futebol e principalmente é uma rivalidade sadia que a gente tem no interior, envolvendo os grandes clubes do nosso futebol gaúcho. Sem dúvida, foi uma carreira muito bonita, cheia de grandes momentos clássicos. Aí você coloca que apitou 3 Grenais. O Grenal da Arena que você apitou foi o primeiro Grenal do Estádio Gremista. Grêmio 1, Inter 1 em 2013. Daqui a muitas décadas, quando se lembrar desse jogo, se olhar o registro, vai se ver que Fabrício Neves Corrêa foi o juiz dessa partida, deste confronto, e novamente estamos diante de Grenal. 2 Grenais pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, hoje no Beira-Rio, quarta-feira na Arena. Fale para a gente aí sobre a arbitragem desses confrontos, se a gente está bem servido. Hoje à tarde saiu o sorteio dos 2 clássicos que teremos como semifinais do nosso Gauchão 22. Jean-Pierre apita o primeiro. O Jean, desde o ano passado, se tornou um grande árbitro de vídeo e ele estava indo pouco para o campo. Retomou agora, nesse Campeonato Gaúcho, a lida do campo, da grama, do conflito dos jogadores, das reclamações. E isso tudo envolve muitas questões, principalmente num clássico desse tamanho. Então, no sábado teremos Jean-Pierre Lima. E na próxima quarta, o muito experiente, testado e o árbitro gaúcho mais rodado no Brasil, Leandro Voaden. Então, o Grenal está em boas mãos nessas próximas 2
semifinais que teremos do nosso Campeonato Gaúcho. Estamos conversando com Fabrício Neves Correia, ex-árbitro de futebol gaúcho, falando aí sobre arbitragem, sobre Grenal, sobre a sua carreira. E Fabrício, dentro dessa rivalidade Grenal aí, os últimos anos têm sido muito difíceis de se apitar os jogos. Sempre tem confusão. Um exemplo é o Grenal da Libertadores de 2020, que teve 7 expulsos. Como controlar isso e, na sua avaliação, o que tem acontecido para que se esteja ocorrendo tanta reclamação de um lado e de outro? O Grenal é um jogo muito chato, porque nenhum dos dois times quer ganhar. A grande questão é não perder o Grenal. Então, às vezes tem uma grande jogada, às vezes tem uma grande situação dentro do jogo, mas geralmente ele é muito estudado, com muitas faltas, com muita catimba, com muita reclamação. E a gente teve um Grenal que foi melancólico, que foi aquele Grenal tão esperado da Libertadores de 2020, ali pré-pandemia, onde a gente teve briga, jogadores expulsos, muitos problemas envolvendo aquele clássico Grenal. E a gente espera que agora seja tudo na bola, bem jogado, na disputa e que vença o melhor. Pois é, agora eu vou te fazer uma pergunta que o pessoal já deve ter questionado muitas vezes você, não deve fazer você esquecer, que é aquele jogo de 2013 entre Veranópolis e Inter pelo Campeonato Gaúcho, em que tu segura o D'Alessandro para evitar uma discussão. Ainda é muito lembrado daquele jogo, te falam ainda sobre isso. Na época houve reclamação de todos os lados. Vocês sabem que eu tenho aquela foto de um jogo lá em Veranópolis, onde eu estou tentando conter os ânimos dos jogadores de Veranópolis Internacional, e ficou aquela imagem marcada, eu e D'Alessandro, e eu coloco a mão no pescoço dele, só que eu sou muito maior, e aí fica aquela coisa que eu tentei agredir o D'Alessandro. Nunca. Ele é um bom jogador que está há muito tempo valorizando o nosso futebol gaúcho. E a questão foi apartar, tentar de alguma forma conter os ânimos. Mas aquela imagem viralizou, como a gente diz, e correu o mundo todo. Um momento que passou e ficou para a eternidade do futebol gaúcho. Sem dúvida ficou marcado, são daqueles fatos assim curiosos, diferentes, que a gente olha e pensa, o jogo que o árbitro segurou o jogador, o jogo que D'Alessandro foi segurado pelo juiz, mas sempre numa boa, e são elementos aí que apimentam e que fazem o futebol ser tão apaixonante como é. E o VAR, depois que chegou, Fabrício, vamos falar do VAR, não tem como não falar do VAR. Ele tem ajudado ou atrapalhado os árbitros, na sua opinião? E o que pode ser melhorado nele? Se as pessoas gostam ou não do árbitro de vídeo ou do VAR, isso pouco interessa para a FIFA ou para quem organiza os campeonatos de todo mundo. O VAR veio para ficar. O que a gente espera é que ele tenha maior eficiência e menor interferência. Sempre que o árbitro tiver alguma dúvida, querendo esclarecer um lance mais difícil, que os árbitros de vídeo possam auxiliar. E isso vai ficar muito mais fácil, principalmente tornando o jogo muito mais dinâmico para todo mundo. Quem está assistindo, quem está apitando e para quem está jogando. E nunca esquecendo, a estrela maior é a bola.
Esse é o segredo de tudo. A arbitragem não ser a protagonista do jogo, e sim coadjuvante. Como que se é coadjuvante? Errando o mínimo possível, interferindo menos ainda, agindo só quando for necessário. E aí teremos um juiz competente e uma arbitragem que vai sair sem polêmicas. Em cima disso, Fabrício, sem polêmicas e de forma competente, que balanço que tu faz aí da tua carreira? Falando de carreira, olha, eu apitei 20 anos na Federação Gaúcha de Futebol e 15 na Confederação Brasileira de Futebol. Conheci muita gente bacana, conheci gente que não presta. O futebol é um meio que aceita de tudo um pouco. Apitei jogos maravilhosos. Apitei outros sem o menor glamour. Mas é do jogo. Isso eu posso contar para vocês que eu guardo com muito carinho na minha memória e nas minhas emoções. Conquistei muita coisa com o apito e os cartões na mão, mas principalmente amizades. Isso eu tenho por todo o Brasil e isso tem muito valor. Sem dúvida, Fabrício, as relações humanas são um grande legado que a gente deixa na vida, as amizades construídas. E que bom que tu pôde construir várias delas por meio do futebol. Quero muito agradecer a tua participação aqui no programa. Você teve uma carreira bacana, foi o primeiro árbitro a apitar um Grenal na Arena e estamos diante novamente de Grenais, semifinais do Gauchão. Tudo de bom, sucesso, muito bom falar de futebol contigo. E para encerrar, quais os teus projetos atuais e de futuro? O que eu faço no meu dia a dia? Eu sou um educador físico, formado pelo IPA, estou nessa área há praticamente 25 anos, trabalho com atividade física, saúde e bem-estar. Trabalho com jovens, trabalho com idosos, procurando sempre essa dinâmica linda da vida, que é aprender e ensinar. Isso é o que vale nessa vida. Tenho uma filha linda, de 11 anos, que é a Maria, que também gosta muito de esportes. Tenho uma parceira maravilhosa, que é a Gisele, a minha Chica. Os meus pais são vivos, me ajudam demais e tenho muito amor por essas pessoas que eu citei aqui agora. Ah, e deixando bem claro, quem tiver interesse em contar com esse árbitro aqui, peão, luva e macacão, para qualquer evento pelo nosso estado, pela nossa capital, região metropolitana, é só me chamar lá no Instagram, @Fabrício Neves Corrêa. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Esporte é vida. E o Grenal possa mostrar para todo o Brasil que a gente gosta de futebol e sabe muito bem lidar com as emoções dentro e fora de campo de forma ordeira e na paz. Valeu, Cassiano. Um grande abraço para ti e para quem nos acompanha e até uma próxima. Valeu, tá aí o recado de Fabrício Neves Corrêa. Você que quer contar com ele apitando em seus campos, Fabrício parou profissionalmente, mas segue pelos campinhos por aí. Entre em contato com ele no Instagram. Este foi Fabrício Neves Corrêa, o entrevistado de hoje aqui do programa De Carrinho.